Nos destaques do Panorama CBN de hoje, Ministério da Fazenda informa que gasolina e etanol voltarão a ser tributados. O objetivo é arrecadar quase 29 bilhões de reais neste ano. Governo federal lança campanha nacional de vacinação. Na ocasião, o presidente Lula foi vacinado com a vacina bivalente da Covid-19 pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Receita divulga as novas regras do Imposto de Renda 2023. Quem optar por receber a restituição via Pix terá prioridade nos lotes de pagamento. E ainda, a Procuradoria-Geral da República diz que é favorável ao cumprimento de pena do jogador Robinho no Brasil. Ele foi condenado por estupro coletivo pela Justiça italiana. Panorama CBN. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Panorama CBN, edição da noite desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. Finalmente o ano começou, né? Finalmente acabou o pré, o pós, o carnaval oficial e a gente pode, enfim, dar o pontapé nesse ano de 2023. Eu sou Bárbara Falcão e vou te contar em menos de meia hora tudo que foi notícia hoje. Vamos juntos? Bom, a gente começa o Panorama CBN de hoje com a notícia do dia sobre a reoneração dos combustíveis. O Ministério da Fazenda confirmou que vai voltar a cobrar impostos sobre combustíveis a partir de quarta-feira. Isso para conseguir manter a arrecadação de mais de 28 bilhões previstos para este ano. O combustível fóssil será o mais reajustado e, portanto, o percentual de aumento da gasolina deverá ser maior do que o do etanol. Mas ainda não foi anunciado qual será o modelo de reoneração, se será gradual, quanto exatamente o governo federal vai reonerar da gasolina e do etanol, e também não foi explicado como o governo vai manter essa arrecadação exatamente. Então há uma expectativa desses valores a serem anunciados ainda hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois de uma reunião entre o secretário executivo, Gabriel Galípolo, com a diretoria da Petrobras, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, o presidente Lula se reuniu com os ministros da Casa Civil Rui Costa, com Haddad e também com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Essa reunião que foi de manhã, depois da reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reunião foi boa, mas disse que estava esperando uma nova reunião hoje, no fim do dia. Então a gente aguarda ainda, durante essa gravação aqui, eu aguardo ainda o resultado final dessa reunião, mas o que a gente já sabe é que, de fato, essa reoneração vai acontecer. O presidente Lula tinha prorrogado somente até o dia 28 de fevereiro, ou seja, somente até amanhã, a desoneração dos impostos federais que incidem sobre a gasolina, o álcool, querosene de aviação e gás natural veicular. Com isso, a cobrança dos impostos volta já na quarta-feira, dia 1º de março. No caso do diesel e do gás de cozinha, os impostos federais estão zerados até o dia 31 de dezembro. O deputado Mauro Benevides, do PDT, que integra o GT para discutir a reforma tributária no Congresso, disse que a pressão para a volta da cobrança do imposto de combustíveis é uma agenda de curto prazo. Isso é uma agenda de curto prazo, né? Agenda de curto prazo. Nós estamos tratando do Brasil do futuro, do Brasil da simplicidade tributária, do Brasil competitivo, que precisa exportar, ampliar suas divisas macroeconômicas. É isso que esse grupo e toda a Câmara dos Deputados do Senado, e quero lembrar, se o presidente e o Agnaldo nos permitir, dizer o seguinte: o envolvimento do governo não é só técnico, o envolvimento vai ter que ver, e é isso que está sendo costurado também muito bem pelo presidente, pelo relator, vai ter que ter um envolvimento político, ou seja, um apoio definitivo que esse é o momento para o Brasil passar por um processo de reconstrução nacional. Mas a gente te lembra que havia divergências sobre que rumo tomar entre as duas principais alas do governo. A ala política, comandada principalmente pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, defendia prorrogar a desoneração por mais tempo, pelo menos por 2 meses, para evitar o aumento dos combustíveis e o impacto na popularidade de Lula. Já a equipe de Fernando Haddad, equipe econômica, insistia em acabar com a desoneração e contava com a volta da cobrança dos impostos para aumentar a arrecadação e diminuir o rombo de mais de 200 bilhões estimados para este ano. De acordo com o Ministério da Fazenda, essa reoneração atende a 3 princípios de sustentabilidade. O primeiro é o ambiental, já que está definido que a gasolina será mais onerada do que o álcool. O segundo é social.
para penalizar menos a população. E o terceiro é econômico, já que vai preservar a arrecadação do governo. Um outro tema que estava na agenda desta segunda-feira é também sobre o imposto de renda. A Receita Federal divulgou hoje as novas regras para a declaração de imposto de renda desse ano. O governo espera receber quase 40 milhões de declarações entre os dias 15 de março e 31 de maio. A partir de agora, os contribuintes que utilizarem a declaração de imposto de renda pré-preenchida ou optarem por receber a restituição usando o CPF como chave Pix vão ter prioridade no pagamento dos valores esse ano. O pagamento do primeiro lote de restituição será já no dia 31 de maio. Serão ainda outros 4 lotes, sempre nos últimos dias de junho, julho, agosto e setembro. Para ter a chance de receber logo a restituição, o contribuinte que tem direito precisa preencher e entregar a declaração até o dia 10 de maio. As prioridades permanecem as mesmas para idosos, deficientes, pessoas com doenças graves e professores, mas houve então essa novidade, esse acréscimo para o grupo que utilizar a declaração pré-preenchida ou optar pelo recebimento do valor por meio do Pix. O objetivo da medida é justamente incentivar a utilização da declaração pré-preenchida. A Receita espera que até 25% das declarações em 2023 sejam por meio dessa modalidade. O entendimento do governo é que essa forma de entrega minimiza os erros por parte do contribuinte e também da Receita. É o que explica o supervisor nacional do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca. Isso está sendo feito para justamente estimular o uso da declaração pré-preenchida e estimular o uso do Pix como forma de recebimento de restituição. As duas modalidades novas de prioridade, elas trazem para a Receita e para o cidadão a vantagem de cometer menos erros, a pré-preenchida e o Pix também. Quando você assinala que deseja informar como restituição a chave Pix, você não tem que informar mais nada, porque a chave Pix é o seu próprio CPF. A declaração pré-preenchida vai trazer mais informações, com dados de imóveis comprados e registrados em cartórios, doações efetuadas e atualização de contas bancárias e valores dos contribuintes. São obrigados a declarar todos que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Há uma novidade ainda em relação a quem realiza operações na Bolsa de Valores. Ficam obrigados a declarar apenas os contribuintes que realizaram vendas acima de R$ 40 mil ou quem teve lucro acima do limite de isenção com operação na Bolsa. Até o ano passado, qualquer operação na Bolsa já obrigava o contribuinte a fazer a declaração. Então tivemos mais essa mudança aí. E uma outra informação é que a isenção para quem ganha até 2 salários mínimos, que foi anunciada pelo presidente Lula, vai valer apenas para a declaração de 2024, que usa como base os rendimentos de 2023. Falamos agora sobre o futuro do jogador Robinho. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à transferência da pena de prisão do jogador para o Brasil e forneceu os endereços em que ele deve ser notificado. Ele foi condenado pela Justiça italiana a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo, o equivalente a crime de violência sexual no Brasil. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, enviou para a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza Moura, os endereços em que o jogador pode ser intimado. Todos eles são na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Na manifestação, o subprocurador afirma que não existem restrições à transferência de pena do jogador para o Brasil. Havia uma discussão sobre o entendimento com relação à transferência da execução da pena imposta a brasileiros natos por crimes cometidos em outros países. Frederico Santos cita que, nas hipóteses em que couber o pedido de extradição executória, a autoridade competente, no caso o STJ, poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio de não aplicar 2 penas sob o mesmo delito. Mas, apesar de todo esse trâmite aqui na Justiça brasileira, isso não significa que Robinho já pode ser preso de imediato. Isso porque a Corte Especial do STJ ainda não se pronunciou sobre o caso e ainda cabe contestação no Brasil por parte da defesa de Robinho. Depois que o jogador for intimado e se a defesa apresentar a contestação, o processo será distribuído a um relator integrante da Corte Especial para julgamento.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu nesta segunda-feira prorrogar por 60 dias o inquérito que apura suposta omissão de autoridades durante os atos golpistas de 8 de janeiro. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal. O inquérito investiga, por exemplo, a participação do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e também do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Fábio Augusto Vieira. Nesta segunda, Alexandre de Moraes também decidiu prorrogar, por mais 90 dias, o inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas. Essa é a 6ª vez que o ministro prorroga essa investigação. O inquérito foi instaurado a partir de indícios e provas da existência de uma organização criminosa com atuação digital, com a finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito no país. Bom, conforme a Bianca Santos já te contou na edição da manhã do Panorama, o Brasil iniciou hoje a aplicação da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. A versão atualizada do fármaco oferece uma proteção maior contra as novas variantes da Omicron. O primeiro grupo a ser imunizado inclui idosos com mais de 70 anos, residentes e trabalhadores de instituições de longa permanência, imunossuprimidos, indígenas, ribeiros e quilombolas. E também foi lançada hoje, aproveitando o início dessa vacinação, a campanha nacional de vacinação, não apenas contra a Covid-19. No evento de lançamento da campanha, o presidente Lula foi vacinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin com a vacina bivalente da Covid. Em seu discurso, o presidente fez um apelo para a população se vacinar e disse que esse é um gesto para as pessoas não morrerem por falta de responsabilidade. Lula afirmou ainda que não consegue compreender os pais que não levam as crianças para ser vacinadas. Que a gente não acredite no negacionismo, que a gente não acredite nas bobagens que se fala contra a vacina. Você pode até não gostar de você e não querer tomar vacina, mas você tem a obrigação de gostar do seu filho, da sua filha, do seu filho, da sua mãe, do seu pai. E é importante a gente garantir que as pessoas tomem a vacina para a gente evitar desgraças maiores na vida da gente. Vocês sabem que não querer tomar vacina é um direito de qualquer um, mas tomar vacina é um gesto de responsabilidade. Ainda sobre esse assunto, em entrevista hoje ao Jornal da CBN, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, afirmou que as pessoas podem aproveitar a visita ao posto de saúde para atualizar a carteira de vacinação. A aplicação simultânea da vacina da Covid-19 com qualquer outra do calendário, isso vale para criança, isso vale para os idosos, isso vale para a grávida. Hoje já a farta demonstração de que não há nenhum tipo nem de problemas de efeitos colaterais, mais reações, e nem de problemas de interferência na resposta das vacinas. Ou seja, é possível e deve-se aproveitar a visita à unidade de saúde para receber uma dose da gripe, para receber a da Covid, atualizar o calendário da criança. Renato Kfouri ainda disse que não existe uma resposta definitiva para a necessidade de uma vacinação frequente contra a Covid-19. A expectativa, segundo ele, é de que a doença se torne menos grave após tantas doses e exposições naturais ao vírus, como a gripe. A doença a influenza é uma doença que tem uma carga muito grande em termos de falta ao trabalho, de perda de produtividade, transmissão para a família, mas a mortalidade, a letalidade da doença se concentra num grupo muito prioritário. Tanto é que as campanhas de gripe são direcionadas aí no sistema público para os indivíduos de maior risco. E a nossa reportagem caminhou pelos postos de saúde hoje para registrar esse momento, né? A gente se deparou com algumas pessoas que foram se vacinar, então, com essa nova vacina contra a Covid, como o produtor de teatro Orlando Miranda, de 89 anos, ele que esteve nesta segunda-feira em um posto de saúde no Rio de Janeiro em busca do imunizante e disse que hoje em dia está menos assustado com a Covid-19. E nesse centro carioca de saúde, então, aqui agora a gente fica mais ainda entusiasmado com o que está vendo. Eu hoje sou uma pessoa entusiasmada e propagandista daquilo que eu estou vendo. Nós fomos muito castigados, né? Verdade. Todos nós. Hoje em dia estou menos assustado, porque eu acho que agora o pessoal está mais atento para todas as necessidades da população. Dá para sentir essa necessidade. Por isso tudo que aconteceu aqui dentro.
Está difícil acreditar que eu estou vivendo um momento como eu estou vivendo aqui dentro hoje, com a atenção que vocês estão dando a mim e a toda a população. Fica a dica, né? Vamos nos vacinar as crianças, os familiares, vamos nos proteger, já que é possível, já que a ciência nos dá essa possibilidade. Em seu primeiro discurso na ONU, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, falou dos retrocessos na área de direitos humanos no Brasil. Ele frisou o esforço do país para retomar o protagonismo nesse âmbito e garantiu que os povos indígenas voltarão a ter domínio de suas terras. De acordo com o ministro, a gestão encontrou um quadro escandaloso de desmonte, negligência e crueldade. No pronunciamento, ele deu ênfase à situação do povo indígena Yanomami, que vive uma crise humanitária, e afirmou que esforços estão concentrados para restaurar a dignidade dessas populações. Silvio Almeida também colocou como prioridade o combate ao ódio, que, segundo ele, se propaga rapidamente com discursos baseados no racismo, na xenofobia, no sexismo, na LGBTfobia, e disse que a extrema-direita e o fascismo crescem e se articulam por meio das redes. Silvio Almeida pediu apoio à candidatura do Brasil à vaga no Conselho de Direitos Humanos da ONU na gestão 2024 a 2026. No discurso, ele falou sobre sarar as feridas. O meu país e o mundo encontram-se em uma encruzilhada histórica. Como vi e sentiu Nelson Mandela, aqui já mencionado, ao tomar posse como presidente da África do Sul, eu também sinto que para nós brasileiros e cidadãos de todo o mundo é chegado o momento de sarar as feridas, o momento de transpor os abismos que nos dividem, o momento de construir. E é com esse mesmo sentimento que venho hoje neste Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas dizer: o Brasil voltou. De uma nova forma, para um novo tempo, o Brasil voltou. Em outro momento, o ministro dos Direitos Humanos também disse que os assassinos de Marielle Franco, Bruno Araújo e Dom Phillips não ficarão impunes. Ele se comprometeu a combater o trabalho escravo. A taxa média de juros cobrada pelos bancos de pessoas físicas e empresas no Brasil atingiu em janeiro o maior nível em 5 anos e meio. A informação é do Banco Central. Houve alta de 1,8 ponto percentual e a taxa chegou a 43,5%. O aumento aconteceu em um momento de estabilidade na taxa básica de juros da economia. A Selic está em 13,75% ao ano desde agosto passado. O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,16%, valendo R$ 5,206. Já o euro comercial também fechou em alta de 0,69%, valendo R$ 5,522. Os Estados Unidos ainda não definiram o valor do repasse ao Fundo Amazônia, destinado à preservação da maior floresta tropical do mundo. A informação foi dada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que esteve em reunião nesta segunda-feira com o enviado especial do governo dos Estados Unidos para o clima, John Kerry. A reunião aconteceu no Palácio Itamaraty, em Brasília, e contou com a participação de outros integrantes do governo Lula, entre eles a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Segundo Alckmin, Kerry se comprometeu a buscar recursos vultuosos para o Fundo Amazônia, mas não disse os valores. O enviado John Kerry não definiu o valor, mas colocou que ele vai se empenhar junto ao governo, junto ao Congresso norte-americano e junto à iniciativa privada para termos recursos vultosos, não só no Fundo da Amazônia, como também outras cooperações. Alckmin ainda afirmou que os Estados Unidos não estão exigindo contrapartida do Brasil para anunciar os recursos. Lula esteve com o presidente Joe Biden em Washington no começo do mês, quando foi anunciado o apoio americano ao Fundo Amazônia. O valor, contudo, ainda não foi informado. Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu o leste da Turquia nesta segunda-feira, matando pelo menos uma pessoa e ferindo dezenas, causando também o colapso de alguns edifícios danificados. A região ainda tenta se recuperar de grandes terremotos anteriores que mataram mais de 50 mil pessoas no sul da Turquia e no noroeste da Síria. O terremoto de hoje foi centrado na cidade de Yeziliurt, na província de Malatya, segundo a Agência de Gerenciamento de Desastres do país. Uma pessoa foi morta quando uma fábrica desabou em Kahramanmaraş.
Vários prédios da cidade desabaram, incluindo um prédio de 4 andares, onde um pai e uma filha ficaram presos. Pelo menos 32 pessoas foram resgatadas após o tremor. Uma forte tempestade de ar frio chegou à Espanha e causou temperaturas de até 18 graus negativos. Cidades do nordeste do país ficaram completamente brancas. A tempestade Juliette provocou alertas por frio extremo em 30 províncias espanholas. As temperaturas devem continuar baixas em todo o país até a próxima quinta-feira. O Chile enviou tropas para as fronteiras com Bolívia e Peru para conter a imigração ilegal. Os militares reforçarão o controle de identidade e bagagem de visitantes. A imigração descontrolada no norte do país foi um dos principais problemas encontrados pelo presidente Gabriel Boric. O governo apresentou vários projetos de lei para tentar resolver a situação. O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo sobre a Irlanda do Norte e desbloquearam o único impasse do Brexit, que ainda estava pendente. O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo sobre a Irlanda do Norte e desbloquearam o único impasse do Brexit, que ainda estava pendente. Segundo o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, a decisão proporciona um comércio livre e suave. Entre os principais pontos debatidos no novo acordo estão o que não cria fronteiras marítimas com a Irlanda e o que garante que remédios aprovados no Reino Unido também serão liberados no país. A cerimônia do FIFA The Best 2023 foi marcada por uma homenagem a Pelé, morto em dezembro do ano passado, aos 82 anos. O rei do futebol foi lembrado logo no começo do evento, quando o presidente da FIFA, Gianni Infantino, chamou a atenção para a importância do ex-jogador para a história do futebol. Um vídeo especial foi exibido lembrando a vida e a carreira de Pelé, o único atleta a conquistar 3 Copas do Mundo. Depois, Ronaldo Fenômeno foi chamado ao palco para ser o responsável pela entrega de um troféu especial para a viúva de Pelé, Márcia Aoki. O resultado desse prêmio você confere amanhã, na edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos, já que a gente tem um horário aqui de gravação, senão a gente atrasa a entrega do Panorama. Então fica aí a expectativa. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Eu volto amanhã na edição da noite e reforço os nossos canais de comunicação. Você pode mandar um e-mail para o barbara.falcão@cbn.com.br com a sua sugestão, sua crítica, seu elogio. Fique à vontade para mandar a sua mensagem. Um grande abraço e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.